Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Lascoschi do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a aula 9 do projeto final 2020. O objetivo dessa aula é fazer a integração das redes com câmera IP, a gente chamou aí de rede IPCAM. Na aula anterior foi realizada a integração das redes VoIP, entre os roteadores que interligam os assinantes de cada região e o gateway. E aqui no nosso setor de planejamento, o objetivo agora é fazer a interligação entre o roteador e o gateway, utilizando a interface FAST 0/1 de cada roteador. Então, pela nossa padronização aqui, as interfaces FAST 0/0 foram para a VLAN 1. A 0/1 eu vou ligar na VLAN 2. Então, as interfaces que eu conectar os roteadores nesta VLAN vão ter que ser associadas obrigatoriamente a 2, eu vou ter que criar ela, eu vou precisar dar um IP para ela para fazer o roteamento, e futuramente a gente vai utilizar aí a Giga, que aí já é uma interface de fibra 0/0/0, com gateway para fazer a parte de dados. Então aqui na janela principal, a gente vai ter que pegar primeiro e padronizar as interfaces do gateway, assim como foi feito com o VoIP, que está anotado aqui, ó. Então a 101, 102, 103 foi utilizada, elas estão na VLAN 1 e foram utilizadas aí para fazer a rede VoIP. Então se eu vier aqui no meu gateway e selecionar aqui em config, ó, ele vai me mostrar aqui as opções, e lembrando aí que esse roteador eu tenho até 28 interfaces giga, 24 são cabeada e 4 são as de fibra. Então eu vou pegar aqui uma padronização, prevendo até uma futura expansão. Então qual que é a ideia? Que da 1 até a 8 eu vou deixar para a rede VoIP, apesar que eu só utilizei ali 3 por enquanto. Da 9 em diante aqui, então eu vou pegar até a 18, eu vou utilizar aí para a rede IPCAM. E o restante eu vou deixar livre para dados ou uma outra futura expansão. Então o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu preciso criar essa VLAN 2. Então eu vou vir aqui, ó, tem dois modos. Você pode fazer ali embaixo por linha de comando. Então naquela ideia do conft VLAN 2 name e o nome da VLAN. Ou aqui mesmo, ó, VLAN database. Você coloca aqui o 2, o nome, vou pôr aqui IPCAM e adicionar, ó. E ele criou a VLAN 2, assim como foi feito aqui embaixo, ó. E aí eu vou associar as minhas interfaces. Então eu vou pegar aqui a 9, vou colocar na VLAN 2, 10, clicar aqui de volta também na VLAN 2. Aqui tem duas opções, né? Às vezes por linha de comando acaba sendo mais rápido, ó. Porque aí eu posso usar o comando range, ó. Então eu posso fazer interface range giga. Aqui seria a 0, só conferir aqui, certo? Vai ser a 1, né? Então deixa eu dar um exit. Interface range giga 1/0/9, para onde eu vou começar, e vou fazer aqui até a 18. Então ó, já entrei aqui nesse range, nessa faixa de interface, e aí eu posso fazer aqui, ó, switch port, modo acesso, switch port acesso VLAN 2 e do WR para salvar. Então com isso, e eu fiz isso antes de conectar, eu já garanto que as minhas interfaces, não vou ter duas interfaces de cada roteador na VLAN 1. Então eu já consigo separar ali. E agora eu vou fazer as conexões aqui, ó. Então a FAST 0/1, ela vai vir aqui na giga. Eu vou começar pela 10, que a 9 eu vou ter que colocar um servidor IoT, que é ele que vai gerenciar as câmeras do meu assinante, daí eu vou deixar para a interface 9. Então eu vou colocar aqui a 10. Aqui selecionando a próxima interface, FAST 0/1. Colocar aqui na 11. E na sequência aqui,
fast 0/1 na interface 12. E continuando aqui, então é bom também pegar e ter deixado documentado isso. Então já tinha feito aqui na aula anterior para a rede VoIP. Então vou aumentar aqui o meu planejamento. Então aqui só vou deixar anotado a 9, eu vou colocar aqui para o meu IoT Server, que é o meu servidor. Aí a 10 eu coloquei no roteador 1. Mas aí lembrando que agora até vou colocar aqui, ó, vai ser a 0/1, que seria aí o caso da minha rede VoIP, da minha rede IPCAM. Já fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aí a 11 eu conectei aqui no meu roteador 2. E a 12 no meu roteador 3. Também na 0/1 aí. E aqui só vou deixar para ficar tudo padronizado. Então lá na minha interface VoIP foi a 0/0. Acabei utilizando aqui. Aqui também foi a 0/0. E aqui a 0/0 do roteador 1. Aí fica tudo fácil de mapear em eventuais problemas e até para expandir a rede, né? Então é importante a gente fazer esse controle ali. Feitas as conexões, próximo passo, a gente vai ter que começar a trabalhar aí com os IPs. Então a gente já vai lá para a nossa planilha. Aqui, ó, esse IoT Server, né, que vai ser o nosso servidor. Então eu vou colocar ele aqui no Data Center, eu vou em End Devices. Vai ser aqui o meu terceiro dispositivo, ó. Então eu vou colocar ele aqui. E aí também eu vou ter que atribuir um IP, mas eu já vou fazer a conexão na interface 109 aqui, ó. Então eu vou clicar nele inicialmente, vou desligar ele. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover esta interface, que é uma FAST, e eu vou aqui no canto, ó, escolher uma que é a CGE, Cabo Gigabit Ethernet. O porquê? O meu switch também é gigabit, e como eu vou concentrar as câmeras, o ideal é ter um link aí de alta velocidade, então estou instalando uma nova placa nele. Esse servidor suporta duas, tá? Eu só vou deixar aqui com uma só, até eu vou pegar esse cover e fechar outra aqui, ó. Mas amanhã depois, se a gente quiser expandir a rede, então eu também posso instalar ali nele. E vou ligar, ó. E aí se eu vier aqui no config, ó, agora ele tem uma interface giga, que é justamente o IP que eu vou atribuir para ela. Por enquanto ele vai ficar aqui e eu já vou pegar o cabo e vou conectar aqui, ó. Interface giga na giga 109 aqui. Vamos salvar aqui. Então reparem que aqui eu já tenho uma interface a mais, né? Porque eu preciso agora de servidor diferente da rede VoIP. Além disso, eu vou colocar aqui uma câmera de teste, então a gente vai ter algumas interfaces aí para utilizar, tá? Agora a gente vai lá para a camada 3, para os nossos IPs. Então lembrando lá da aula anterior, eu peguei o bloco 31 e 32, que era aquela reserva técnica, e segmentei eles. Então aqui, se eu vier na planilha 2, ó, esse era o bloco 31, que é um /26, e aí na aula anterior a gente transformou num /28. E quando eu fiz isso, esse meu bloco, ele passou a ter 4 redes menores, 4 sub-redes, sendo que cada uma tem 14 IPs. Então no caso do VoIP eu tinha lá o roteador 1, 2 e 3, e sobrou o restante. No caso da rede IPCAM, ó, que vai ser a segunda sub-rede, eu vou ter os roteadores 1, 2 e 3 e o meu servidor. E além disso a minha VLAN. Também eu vou ter que usar a VLAN, aqui é fundamental aí para nossa comunicação. Mais câmera, a câmera que eu vou colocar uma de teste, e se eu quiser colocar mais no meu provedor para monitorar também, cada câmera dessa vai me consumir um IP. Mas aí eu posso também criar uma rede isolada, então também tem umas alternativas aí caso acabe os endereços, né? Mas basicamente eu vou trabalhar então com essa segunda sub-rede aqui, ó. A aula passada eu usei a primeira para VoIP, agora a segunda já está aqui para IPCAM.
Então eu vou fazer um Ctrl C aqui para copiar ela. Ó, a planilha 3 era de VoIP, que eu usei a aula passada. E agora a gente vem aqui para a planilha 4. E aí um Ctrl V. E é justamente esta planilha, essa rede que eu vou começar a utilizar na minha implantação. Lembrando que lá na aula 5, a gente fez a parte do assinante com as câmeras. Então hoje a gente só vai habilitar elas, que isso já foi implementado. A gente tinha definido essas sub-redes aqui para os assinantes da região 1. Então qualquer câmera que eu tenha lá na região 1, e a gente fez esse teste, ela ia pegar o servidor de HCP e ia receber o endereço nessa faixa aqui, ó, entre 65 e 126. Mesma coisa para a região 2, para a região 3. Então esse teste já foi feito. Agora o que a gente vai fazer é essas câmeras se conectarem no nosso servidor, né? Então essa implementação aí que vai dar um pouco de trabalho. Primeira coisa aqui, então, eu vou ter que começar a atribuir IPs e criar rotas. Se eu observar aqui, ó, essa minha rede, ela começa aqui no host mínimo, no meu caso, né, nos meus IPs, o 223.145 e vai até 223.158. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, o servidor IoT, eu vou colocar aqui com 145. Então até eu já vou anotar aqui, ó, servidor de internet das coisas. Então ele vai ter o meu endereço 150, 100, 223, 145 e ó, barra 28, hein? Cuidado, não é o barra 26 lá da parte do assinante. Nossa rede é menor aqui no provedor. Então esse vai ser o primeiro caso aí. O último IP válido, eu vou pegar e vou colocar para VLAN 2, que eu vou precisar dela para rotear. Então vou colocar aqui VLAN 2, 150, 100, 223, 158, ó, barra 28. Então dos 14 já me restam 12, né? Então já começa a ter aí algumas limitações aí. Então vamos lá, primeiro passo aqui, ó, vou começar até fazendo os testes passo a passo, para não ter nenhum erro ali e ficar mais fácil de estar validando a rede. Então o primeiro passo eu vou dar o IP aqui para a VLAN 2. Como é que eu faço isso? A gente já criou ela. Então eu vou agora só entrar, ó, na interface VLAN 2, ó. Repare que eu estou no diretório config. Então ó, ela acabou de subir. Eu vou até colocar aqui um description IPCAM, dizendo que é uma rede IPCAM, IP address, e agora vem o IP dela, 150.100.223.158. E aqui a máscara, que é um barra 28. O barra 28 até tinha anotado aqui na aula anterior, ó. Deixa eu observar, está aqui nesta linha, ó. Ele equivale ao 255, 255, 255, 240. Então, 2 espaço, 255, 255, 255, 240 e no shut para habilitar, do WR para salvar aí as configurações. Então, acabei de habilitar a minha VLAN 2. Ela vai ser o gateway do meu servidor, tá? Então, por isso que eu vou ter que é obrigatório utilizar ela aí. E agora aqui no meu servidor eu vou ter que configurar ele então também com aquele IP fixo, que daí nesse caso vai ser o 145, primeiro IP válido. Então ó, até aqui já, se eu abrir aqui nas configurações, ó, em config, né, então eu vou ter aqui as interfaces, aí a gente vai ter duas opções, eu posso fazer por aqui ou aquele método do desktop IP, e aí eu posso atribuir tudo aqui, ó, que é mais fácil. Então eu já vou colocar aqui, ó, 150, 100, 223, 145, endereço do meu servidor. A máscara, ó, cuidado que ele preenche com o padrão, que era o classe B, mas a gente está trabalhando com sub-redes. Então aqui vai ser barra 28. Então 225, 225, 225, 240. Ó, e o gateway é o endereço da minha VLAN 2. 223, 158,
E o DNS eu vou colocar ali também, ó. E aí está habilitado. Então aqui no ipconfig. Para fazer o teste, ver se essa comunicação que está ok, ó, a gente já pode aproveitar aqui no prompt de comando, ó, e vou fazer ó, ping 150.102.253.158, que é o endereço da minha VLAN 2, ó, e está respondendo. Isso é fundamental para a gente fazer, porque o que, que acontece? O servidor ele vai receber a solicitação do assinante. Quando ele for devolver, ele tem que encontrar a rede do assinante. Como aqui no Packet Tracer eu não consigo criar rotas nesse servidor, então eu vou ter que usar o multilayer para redirecionar as rotas reversas. Então eu aponto o gateway para o multilayer e lá no gateway eu vou criar as rotas reversas. Na prática, o Linux, por exemplo, a gente faz o IP route, a gente cria a tabela no próprio servidor e nem precisaria desse multilayer. Uma outra solução, quem quiser fazer também, se não quiser trabalhar com IP no multilayer, você pode pegar e fazer essas rotas reversas aqui, ó, nos roteadores dos assinantes. E aí você vai usar ele para ele poder redirecionar. A ideia aqui é tentar distribuir a carga de processamento. Se eu ficar jogando essas outras rotas aqui, e considerando que tem muito assinante, pode ser que esses daqui fiquem mais pesados, né, no processamento. Então, por isso que eu estou distribuindo. Como a gente tem o multilayer, eu transferi essa tarefa para o multilayer. Então, vamos salvar aqui e já está habilitada esta configuração ali. Então, entre VLAN 2 e o meu servidor. Eu vou até anotar aqui em cima. Ó. Então, VLAN 2 é o endereço 150, 100.223, 158/28. Então, deixar anotado aqui que daí fica bem documentado aí as configurações do multilayer. E o próximo passo agora, a gente tem que começar a atribuir endereços para essa fast 0/1 dos roteadores de cada região. E essa fast ela precisa estar necessariamente nessa rede também, ó, na rede da VLAN 2 e do servidor IoT. Então, se vocês observarem ali na planilha, ó, eu não posso usar o primeiro que está no servidor e o último que foi para a VLAN. Eu posso usar qualquer faixa entre do que sobrou. Então eu vou começar sequencial, ó, 146 para o roteador 1. Então eu vou até anotar aqui, ó, para facilitar a minha vida aqui, ó. Então agora aqui na região 1, a fast 0/1, ela vai ter o endereço 150.223, 146/28. Isso aqui vai ser a minha rede IPCAM. Vou fazer um Ctrl C aqui. Faltou um 100 aqui, né? 150.100. Vou selecionar novamente, Ctrl C aqui. Ó, ficou bem estruturado ali. Na região 2, então eu vou usar o próximo IP disponível. Então era 146, agora aqui vai ser o 147. Ó. E na região 3, o próximo que é o 148. Então já estão definidas aí as interfaces. E ainda sobra 149 até o 157. Então aí alguns IPs. E continuando aqui a implementação, então a gente vai ter que habilitar essas interfaces e criar as rotas. Antes disso, e até para facilitar, eu já vou configurar o servidor IoT. A gente vai colocar aqui uma câmera na nossa rede local para ver se o servidor está funcionando, para depois fazer para os assinantes que dependem de rota, e aí o problema é um pouquinho mais chato. Então a gente já consegue validar e ter a certeza que não é a configuração do servidor, se tiver algum problema lá na frente. Então olha só, eu vou aqui no almoxerifado nosso, eu vou pegar uma câmera, então Ctrl C, Ctrl V,
Eu vou trazer ela para cá e vou até renomear ela. Ó. Então eu vou colocar aqui ISP CAN 01, câmera 1 aí do provedor, que é até para o nosso teste ali. Vou colocar ela aqui. Ela vai estar na mesma rede local do servidor. Então ela vai pegar ali um endereço, por exemplo, aqui acho que pode o 149 ou até o 157 ali. Para ela estar na mesma rede, ela precisa estar na VLAN 2. Então eu vou conectar aqui a interface dela na VLAN 2. Uma interface que esteja na VLAN 2. Então só para eu conferir aqui, ó, eu vou em config. Aí eu usei a 9, a 10, 11, 12, 13. Eu defini até a 18 na VLAN 2 aqui, ó. Então eu vou usar a última aqui para deixar livre, caso surja outras regiões. E eu vou até anotar aqui então, ó. Então agora eu vou conectar a 10/18 ISP CAN 01, na minha câmera 01 ali, ó. Ela já está na VLAN 2, né? Precisa estar ali. Então eu vou pegar aqui a 18, conectei na FAST da minha câmera. Próximo passo, eu vou atribuir um IP, ó. Então se eu for lá na minha planilha, eu vou utilizar aqui um antes da VLAN. Então, por exemplo, ó, eu usei o 158, que era o último. Agora eu vou usar o penúltimo aqui, ó. Então IP ISP CAN 01 vai ter um endereço 157, ó. Então só para deixar anotado aqui e salvar a planilha também. E vamos configurar o IP aqui nela. Aqui eu vou colocar estático. Lá nos assinantes a gente já fez lá na aula 5, a gente já pôs dinâmico. Então eu vou configurar aqui nela os endereços. Então em config ali settings. Quem que vai ser o gateway? Então vou colocar aqui o endereço da minha VLAN 2, ó. 150, 100, 223, 158. Mesma coisa aqui o DNS. E aqui o IP dela, né? Então ó, em settings eu coloquei o gateway, aqui o IP fixo dela, a gente vai trabalhar com estático aqui nela. Então vai ser o 157, que eu defini agora há pouco, e a máscara /28, afinal essa rede aqui é /28, então o 240. Para ter certeza que está funcionando, ó, não custa, eu estou aqui no meu servidor agora, ó, e vou fazer um ping. Então eu já tinha feito aqui o ping na VLAN, agora eu vou fazer na câmera, ó. Ó, tá respondendo. Então isso é fundamental aí para funcionar. Ter a conectividade na camada 3 ali. E agora vem a configuração do nosso servidor IoT que vai servir para todas as câmeras. Então, as 64 aí de cada região. Então uma das alternativas é eu vir aqui em desktop aqui no web browser. E aí você pode rodar, já roda um servidor interno aqui, ó, 127.0.0.1. Lembrando por que disso, como eu estou com um navegador no meu próprio servidor, eu posso usar o endereço de loopback, ó, e ele vai me mostrar para mim aqui, ó. Então ele já roda aqui internamente um servidor. Se eu vier aqui em services, ó, vocês vão ver que vai ter vários serviços. Ele está com HTTP habilitado. Como eu não vou utilizar ele, eu vou desligar ele, ó, vou colocar em off. E aí reparem, ó, se eu voltar para cá, ó, e fizer o mesmo procedimento, agora vocês vão ver que eu desabilitei o HTTP. Ó, então ele não vai responder. Eu vou voltar lá em Services agora e aí eu tenho várias opções. O que me interessa aqui é o IoT, Internet das Coisas. Então eu vou colocar On aqui nele.
Então, ó, retomando, o procedimento é bem simples. Eu vou vir em Services, vou desligar o servidor web e vou habilitar o IoT. Primeiro passo ali. Agora eu vou em Desktop, vou novamente aqui, ó, o endereço de loopback, digitar aqui. Vou colocar um stop go de volta. Então vamos lá, 127.0.0.1. Ele está dando algum conflito aqui. Vou só verificar aqui on. Ok. Desktop e navegador. Vamos tentar com o IP público dele aqui, que às vezes o Packet Tracer faz isso também. Então eu vou tentar aqui com o 223.145. Também estou tendo algum problema aqui de conexão a princípio. Deixa eu desligar o IoT. Vou habilitar aqui novamente o web e o IoT. Na versão anterior eu tinha que fazer isso, nessa nova aqui acho que houve alguma modificação. Vamos tentar aqui novamente, aí pode ser com o loopback. Agora foi. Tá, então nesta versão aqui que é a 7.2.2, então o que é o ideal? Deixa habilitado mesmo o HTTP aqui, ó. Não precisa mexer nele. E aí só vem aqui e habilita o IoT. Tá? Daí fica funcionando ali. Tanto que, ó, se eu desligar o IoT e eu for conferir ali, ó, fazer novamente, ele vai abrir essa página aqui do Packet Tracer. Se eu pegar e for lá em Services, mantendo o HTTP, ó, deixei ligado. Vou aqui em IoT e habilito, ele vai bloquear aqui a parte do servidor web. E aí, ó, se eu atualizar aqui, ó, ele vai me mostrar o servidor IoT. Tá? Então, deixa habilitado o web e só habilitou o IoT e já no navegador coloca ali. O endereço do loopback ou o IP público, os dois vão funcionar. Aqui ele vai colocar, ele vai pedir um usuário e senha. Acho que não tem, então eu vou ter que criar agora. Ó, e aí isso eu vou fazer aqui embaixo. Então, continuando aqui, aí eu vou criar uma conta aqui. Então eu vou colocar o meu nome. Guarde bem essa conta e o password, porque é o que a gente vai colocar em todas as câmeras. Aqui eu vou colocar CAN123 como senha. Claro que na prática a gente usaria uma bem mais segura. E criei. E ele já vai me mostrar aqui os dispositivos. Ó. Claro que não tem nenhum. Né? Eu vou ter que registrar ali. Ó. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou registrar esta câmera aqui de teste, ó, dentro do meu provedor mesmo. Ela já está com o IP. Eu fiz o ping lá, respondeu a conectividade. Então basta eu pegar, ó, aqui mesmo em configurações nela, aqui em settings, ó, que já é a página inicial. Eu vou aqui embaixo, ó, IoT Server, servidor remoto. É o IP público do meu servidor. 150.100.223.145. Usuário, o que eu criei lá, o Gustavo, senha CAN123. E conectar. Ó, ele vai demorar um tempinho aqui, aparecer o refresh, isso é ótimo, quer dizer que está conectado, ó. Então se eu vier aqui no meu servidor, ó, ele já me mostrou aqui para mim, ó, ISP CAN1. Ele vai importar o mesmo nome, ó, que você vai dar ali no projeto ali. E aqui tem um detalhe, né? Então eu estou aqui no servidor agora, lá no meu provedor, ó, eu posso clicar para abrir. E se eu colocar, ela está fechada para visualização. Se eu colocar aqui para abrir, ó, então ele vai me mostrar aqui, opa, fechei de volta, abrir. Ele vai me mostrar aqui o movimento. E se vocês repararem aqui, ó, vai aparecer
essa luz vermelha aqui ativa em cima. Quando tiver assim, quer dizer que está sendo visualizado lá pelo meu provedor. Repare que eu vou fechar novamente e vai apagar ali na esquerda a luz vermelha. Apagou. Então ela está conectada aí. Então meu servidor IoT está funcionando. Bem simples para configurar ele. Basta eu colocar ali em config, uma vez que pegou o IP, essa parte estiver toda certa, colocou em config, lá no final, IP público do servidor, usuário e senha. Então é isso que a gente vai ter que fazer aí. E vou salvar. Agora vem a parte lá dos meus assinantes, que aí depende de IP e rota. Então primeiro o IP e a rota precisa estar ok, para depois eu verificar, autenticar no meu servidor, que daí é a parte mais simples. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, eu vou habilitar as interfaces, criar as rotas, a gente vai tentar fazer o ping do servidor para a câmera, respondeu, é sinal que está ok, aí é fazer a autenticação. Então, passo a passo aqui, primeiro passo, vamos habilitar as interfaces. Então, eu vou aqui no roteador 1. Eu até já coloquei ali, fica mais fácil de eu trabalhar até. Que já está anotado ali o IP. Então, vou dar Enter aqui, Enable, conft interface fast é a 0/1. Até vou colocar aqui, description ipcam. IP address, que é o endereço IP. Então, quem que é o endereço IP? Está aqui, 150.100.223 146/28. Então, 150.100.223 146 255 255 255 0 0 não, né? 240, que é a /28. Então, só corrigindo a máscara aqui. E no shut para habilitar. Vou fazer um do WR para salvar também. Se você quiser, né, ele vai fazer aqui o handshake, então vai subir, ainda está fazendo a comunicação aqui multilayer. Depois você pode fazer o ping. Eu não há necessidade porque eu vou fazer o ping lá com as câmeras dos assinantes. Então daí aqui fica mais tranquilo daí eu já faço o teste tudo de uma vez só. Continuando aqui, então, a gente vai fazer a mesma coisa para o roteador 2. Então eu vou entrar aqui nele. Fazer aqui enable conft interface fast 0/1. Vou colocar aqui um description ipcam, IP address, e aí vem o IP novamente. Nesse caso aqui da região 2, é o 150.100.223.147. Então, 150.100.223.147, espaço a máscara. Deixa eu maximizar aqui. Ponto 240 e no shut para subir a interface do WR para salvar. Então, habilitei a segunda interface. Agora vamos lá para o roteador 3, que é o endereço 148. Então, vou aqui em CLI, Enter, Enable, conft, interface fast 0/1, description ipcam, só para documentar minha rede, IP address 150.100.223, agora é a 148, e a máscara aí 240, que é um /28, no shut, e do WR para salvar. Então agora eu peguei e habilitei as minhas 3 interfaces que estão conectadas na Vela 2 e na Vela 2 onde está o meu servidor IoT. Então isso é fundamental aí para ter comunicação com o meu servidor. Agora o próximo passo é eu criar essas rotas reversas. E aí eu vou até recorrer lá à planilha,
Aí eu tenho que lembrar das minhas redes aqui da região 1, ó. Então até vou copiar aqui, ó, região 1. Quem que era a minha rede IPCAM? Esta daqui, ó. 150.100.216.64. Então eu vou anotar aqui até no Packet Tracer, ó, região 1. Aqui eu tinha a rede VoIP. Aqui eu tenho a rede IPCAM, que é onde estão os meus assinantes. Lá na região 2, vamos aqui embaixo, ó, era esta daqui, ó, a 217.192. Então eu vou anotar aqui também. Só vou colocar aqui R, que eu já entendo que esse também isso aqui é uma rede, né? Então a rede da região 2. E aí só para diferenciar do VoIP. Então essa aqui é a rede de câmera, nossa rede IPCAM aí. E na região 3, que é o que eu tenho implementado aqui até o momento, 219.64. Então eu vou copiar aqui só essa parte. E vou anotar aqui também. Ctrl V. E essa aqui é a minha rede IPCAM também. Então já está anotado aí. Lá na aula 5, a gente já fez alguns testes para ver se a câmera estava pegando IP nessas redes, que era o requisito obrigatório aí para validar lá a aula 5. Ó. Então eu vou aqui em Aroeiras, que é a minha região 1, até eu tinha colocado aqui, ó, no assinante 1, ó, a minha câmera, e reparem que ela está com IP, ó, 150.100.216.65. Se eu for aqui na região 1, ó, então é o 65, ó. Reparem que é justamente o primeiro IP válido na minha rede da região 1. E continuando aqui, claro que isso é dinâmico. Ele foi a primeira câmera que se conectou, pegou o primeiro IP. A próxima câmera aqui, ó, que seria do assinante 2, provavelmente pegou o segundo IP, que é o 66, lá, ó, exatamente. Então esse era o requisito mínimo para fazer funcionar. Isso já foi validado lá na aula 5. Mesma coisa aqui se eu for na região 3, ó. Então a minha câmera do assinante 1 pegou o endereço 219.67, ó. Então esse 219.67 é o que está aqui na minha planilha da região 3, ó. Ele já é o terceiro IP, ó, por exemplo, porque provavelmente os outros se conectaram antes. Provavelmente teve um 65 e outro 66 ali, ó, que são dos outros assinantes. Aqui, ó, meu assinante 2, a câmera dele pegou o endereço 219.68 e assim vai. Isso aqui vai ser dinâmico. Assinante 3 nem tem, então a gente vai instalar hoje ali para ele. Bom, o que falta aqui agora? Eu criar essa rota reversa. E é uma rota estática. Então o que eu vou fazer agora? Nesse multilayer eu vou colocar lá IP route, a rede de câmera com a máscara. E quem que é o next hope? Eu quero que os pacotes de câmera sempre passem por esta interface FAST 0/1. Ó. Que a 0/0 é só para VoIP, a 0/1 é para câmera. Então eu vou fazer IP route para esta rede aqui, onde o meu next hope, lá o meu próximo salto, vai ser o endereço desta interface aqui, ó, que eu habilitei em cada roteador. Então, como está tudo bem documentado, aí fica fácil a gente implementar aqui, ó, são só 3 comandos que resolvem aí a nossa vida. Então eu vou deixar assim até para facilitar aqui a visualização. Vou fazer aqui enable conft e aí vou adicionar aqui IP route. Ó, agora quem que é? Minha primeira rede aqui de cima, ó, a 150.100.216.64. 216.64. Máscara, atenção com a máscara que é o /26 e não o 28, ó.
As redes dos assinantes é 26. E os 26 é o 192 que a gente fez lá nas aulas anteriores. Espaço e agora o meu Next Hope, ó, que é a interface FAST 0/1. Ó. 100, 223, 146 aqui. Ó. Até, ó, se você quiser, você já pode fazer o teste. Ó. Então eu vou pegar aqui o meu servidor e vou disparar um ping lá para a câmera do meu assinante 1, que é o primeiro IP válido nessa rede aqui. Ó. Lembra que tinha um 65, ó, 216.65? Então eu vou disparar agora aqui, ó, 216.65. Tá demorando um pouco aqui, vamos ver se tem alguma configuração. Timeout que pode ser tabela ARP ainda. Perdeu o segundo, 2 roteadores. Vamos ver a partir do terceiro se vai responder. Senão a gente vai ter que verificar aí que pode ter alguma configuração que ficou aí 3 vezes. Ah, aqui ó, ele montou. Isso que eu ia falar. Essa primeira parte aí tem que ter paciência com a simulação, ó, que ele passa por vários roteadores. Ó, então ele demorou um pouquinho, mas respondeu aqui já. Que daí ele montou a tabela ARP. Ó. Se eu disparar de volta, ó, já é mais rápido aí. Ó. Agora ele vai responder todos ali. Ó. Quer dizer, eu já estou comunicando do servidor com a minha câmera lá do meu roteador 1. Né? Então isso é o meu assinante 1 da região 1. Então isso não tem problema de conectividade. Se eu fizer o teste aqui, ó, para o meu assinante 2, ele vai falhar porque não tem rota. Né? Então eu já vou disparar aqui, ó, que seria o 217.193, por exemplo. Que seria o primeiro IP válido nessa rede aqui, IPCAM, ó, lá na região 2. Ó. Então eu vou disparar, ele nem já me aparece de cara aqui, ó, destino inalcançável. O que acontece? O meu servidor tentou mandar para o gateway dele, que é o multilayer. O multilayer não tem a rota e já retornou. Ó, eu não conheço essa rede. Então a gente vai criar essa rota e aí tem que comunicar. Ó, vai dar erro, se você disparar de volta vai dar erro também. É justamente essa rota reversa que eu falei lá no começo do vídeo. Então vamos fazer ela aqui agora. Ó. E aqui eu só vou apertar para cima, aproveitar o comando. O que muda aqui agora na sequência? Ó. Deixa eu descer aqui. O que muda basicamente é a rede e a interface. Ó. Qual que é a rede câmera, a rede IPCAM da região 2? Essa daqui, ó, 223, 217.192. Então vou colocar ela aqui, ó, 217.192. Ó, reparem que a máscara é /26, então permanece aqui 192. E a interface de acesso aqui, ó, é a 147. 147. 192 e aqui 147. Se eu vier lá no meu servidor agora, ó, e disparar o ping, mesma coisa, vai montar a tabela ARP, vai demorar um pouco e daí vai virar a resposta. Então, já deu esse timeout, que provavelmente é da tabela ARP, então não deu o destino inalcançável, o que é bom. Mais um. Agora ele começa a ficar um pouco mais pesado aí por causa da simulação. Ó, perdeu 3, recebeu o último, né? Então se eu já montou as tabelas ARP, né? Então agora já vai ficar respondendo. Então isso é bom, sinal que meu servidor está se comunicando com a câmera de algum assinante lá da região 2, que está com esse endereço 93 aqui, ó. E para finalizar, a mesma lógica a gente vai fazer aqui na região 3, ó. Então eu preciso criar essa rota reversa do servidor para a região 3. E aí, vou até aproveitar o comando aqui, ó. Quem que é minha rede agora? Que é a 219.64. Ó.
Então só vai mudar isso daqui. 219,64. A máscara barra 26, então permanece 255.255.255.92. E olha o IP de acesso, é o próximo aqui, o 148. Então 148 aí. Do WR para salvar, é como eu falei para vocês, ó, somente 3 comandos necessários para habilitar a rota. O difícil é ter esse mapeamento do IP, das interfaces das redes, que são muitos endereços para gerenciar. Então funcionou aqui. E só para ter certeza, eu vou disparar um ping para alguma câmera lá da região 3, ó, que seria o 219. Acho que tinha um 68 lá quando eu fui conferir, né? Então vamos disparar aqui. E ele deve responder. Vai demorar um pouquinho, mas aí já responde. Começa aqui em 64 e tinha uma câmera lá que pegou o endereço 68. Perdeu o primeiro. Talvez o segundo e o terceiro também vai perder. Mas daí no próximo já tá tudo funcionando aí. Vamos lá para o terceiro, agora o quarto responde. Respondeu aqui, ó, o último. Disparar novamente, está aí funcionando, né? Então, o meu servidor está comunicando com câmeras das 3 regiões. Requisito básico aí para funcionar. Agora, ó, para finalizar aí, eu vou abrir aqui o servidor. Ele vai entrar lá no servidor IoT. Então, 127.001, que é o loopback. O usuário e senha que eu criei aqui, né? Então, Gustavo Can 123. Ó, só tem a câmera do provedor. Agora eu vou autenticar os meus assinantes e vai começar a aparecer aqui, ó. Então vamos lá para o meu assinante aqui da região 1, ó, Aroeiras. Então eu vou pegar aqui região 1, assinante 1. Vou vir aqui na câmera dele. Em config. Ó, reparem que ele está de HCP. Isso a gente fez lá na aula 5. Ele pegou um IP na rede, o que é o correto. Então eu só vou vir aqui nele agora embaixo, ó, e colocar o endereço público do meu servidor IoT. Então no meu caso é o 223.145. Até eu vou fazer aqui um Ctrl C, que eu vou usar bastante. E aqui Gustavo Can 123 e Connect. Vai demorar um pouquinho aqui, mas apareceu o refresh, ele já está autenticado lá no meu servidor. Ó, refresh está lá no meu servidor. Então se eu for aqui no meu servidor, IoT, ó, já apareceu aqui, ó, R1 Can assinante 1. E, inclusive, se eu for visualizar aqui, ó, reparem que ele vai acender essa luz vermelha aqui em cima da câmera. Ó. Então eu vou clicar aqui no cantinho. Ó, acendeu ali que eu estou visualizando. Ó. Se eu fechar ela aqui, vai apagar. Ó. Então apagou a câmera ali. Então já funcionou aqui o meu assinante 1. Isso vai ter que ser feito com todas as câmeras de todos os assinantes. Mas é um procedimento bem simples lá para o técnico em campo, né? Porque ele vem com a câmera aqui, ó. Colocou a câmera aqui. Basicamente ele vai vir em config DHCP, que isso já está habilitado lá no 2811, que a gente fez na aula 5. E agora a gente habilitou o servidor. Então eu vou colocar o endereço público, usuário e senha. Ó. Gustavo Can 123. Conectar aí também. Ó. Deixa eu ir lá para o meu servidor, ele deve aparecer aqui também. Ó. Tinha fechado ele, é sempre bom deixar aberto aqui. Pelo menos para essa parte de ficar testando aqui. 27001. Gustavo Can 123. Deve aparecer ali, ó, região 1, vamos ver. Está aqui, ó, região 1, Can assinante 2 aí, ó, também funcionando. Eu vou habilitar de todas as regiões, só para ter certeza aí que funcionou. Pelo menos 2 de cada região. Aqui em Aroeiras, esse assinante 35, ó, ele não tem, né? Então vamos habilitar ele.
Então eu vou vir aqui no almoxerifado, vou pegar minha câmera, ó. Vamos lá na casa do cliente, lá da região 1, assinante 35. Ctrl V. Lembrando que o modem aqui, o CPE já está configurado. Eu só vou colocar o nome aqui, então padrão, a região 1. Deixa eu renomear aqui de volta, região 1. Salvar. Então vamos voltar aqui, deu algum problema aqui no Packet Tracer nessa parte da visualização aqui. Tá, vamos deixar aqui, região 1, câmera. E continuando aqui no assinante 35 da região 1, então vou deixar aqui uma câmera só. Vamos manter o nome padrão aqui. Então vai ficar a região 1. Assinante aqui vai ser o 35. Vou colocar aqui 35. E aí lembrando que nesse modem aqui, por padrão, então ele precisa estar conectado na interface FAST2. Ó. Então eu vou conectar o cabo de rede aqui, ó, na FAST2. Esperar aqui fazer o handshake, a comunicação. Lembrando ó, que o meu modem ele vem de fábrica. Fast 1 ali seria para telefone VoIP. Esse assinante ele não tem, né? Então ele só tem a internet, que é a Fast 3. E a 2 ali ó, está na VLAN 2. Então repare, VLAN 1 está livre, a 2 que é para câmera, e 135 porque ele é o assinante 35 da minha região 1. Né? Tanto que ele deve estar aqui com IP, ó. Está com IP/30, um IP público. Então ele subiu aqui, eu vou pegar, solicitar o DHCP e colocar lá o endereço do meu servidor. Ó, então subiu aqui. Então agora a gente vem aqui na câmera em config. Então ó, vou colocar aqui DHCP na interface FAST. Ó, repare que pegou o endereço IP. Você pode vir aqui em FAST ou em Settings, ó. Ele vai pegar. E agora eu vou colocar aqui esse parâmetro, ó, que é o IP público do meu servidor. 223.145. O usuário e a senha lá, ó. E conectar. Então ele vai demorar um pouco aqui o connect. Ó, refresh, sinal que conectou. Ó, deve aparecer aqui no meu servidor. Ó, está aqui, ó. Região 1, câmera, assinante 35. Então a região 1 está ok. Agora vamos aqui para Alamandas, ó, que é a minha região 2. Ó. Mesmo procedimento, ó, a câmera pegou IP. Então basta eu vir aqui nela, config, lá embaixo servidor remoto, ó, já faço um Ctrl V que eu tinha copiado, o IP público, Gustavo, CAN 123 e connect. E já deve aparecer lá no meu servidor IoT também. Perdeu o primeiro, vamos tentar de volta aqui. Ó, refresh conectou, então já está aqui, ó. Tá aqui, ó, região 2, CAN, assinante 1. Então, assinante 1 da região 2, ó, também está habilitado. Vamos aqui para o próximo, assinante 3, ó. Tem IP. Então, vamos lá em config. Basta vir aqui embaixo, ó, selecionar servidor remoto, IP público, Gustavo e CAN 123 connect. Tentar mais uma vez aqui, porque tem aquela questão de tabela ARP muitas vezes. Aqui ele está demorando um pouco, vamos ver só, ele está com IP, DHCP.
Refresh aqui, ó, conectou. Então, se eu verificar aqui no servidor, ó, também, região 2 está ok também. E agora, região 3, então aqui Guapé. Mesma coisa, ó, já tem IP aqui no assinante 1. Então basta vir aqui em Config. E aí vou selecionar servidor remoto. Ó, IP público, Gustavo. CAN 123, Connect. E já vou aqui também no meu assinante 2, ó. Config para finalizar aqui. Servidor remoto, o IP público, Gustavo CAN 123 Connect. Vamos lá no servidor IoT, aqui no provedor. Servidor web 127.0.0.1. Gustavo CAN 123 Connect aqui também. Ó. Repare que já apareceu aqui, ó, região 3 também as câmeras estão conectadas. Ó. Então, maximizando, eu habilitei aí 3 na região 1, no mínimo 2 em cada região é interessante. É claro que depois a gente vai expandir nossa rede, a gente vai ter laboratórios que a gente simplesmente, vamos assim, habilitar 5 assinantes na região 2. Então a gente vai escolher 5 assinantes aleatórios, a gente vai colocar o modem, o computador, tem que pegar um IP público, vai configurar o ramal VoIP e habilitar a câmera. Habilitar a câmera, conecta a câmera no modem na porta 2, recebe o IP, usuário e senha e está configurado. Então essa é a ideia inicial aí. Então a gente vai salvar isso daqui e na próxima aula aí o objetivo é fazer a interligação das redes de dados. Então até a próxima e tchau.